No motor de combustão interna, existem muitas peças móveis e componentes auxiliares responsáveis pelo controle do funcionamento, como trem de válvulas e sistemas semelhantes. Já o motor de disco de ondas conta apenas com um disco rotativo e praticamente não apresenta atrito entre partes sólidas. Com isso, há menos atrito e menores perdas desde o início do funcionamento. Alguns motores parecem incomuns, mas este é possivelmente o mais estranho já apresentado neste contexto. Ele elimina pistões, descarta rotores e o substitui por algo que lembra mais um experimento de física do que uma máquina convencional. Trata-se do Wave Engine, motor de disco de ondas, um dispositivo que utiliza ondas de choque girando dentro de um disco para comprimir e queimar combustível. À primeira vista, parece algo rabiscado no canto de um quadro negro por um professor exausto. Ainda assim, ele foi construído, testado e comprovou ser funcional. A seguir, aprofunda-se o entendimento sobre como esse motor peculiar opera e por que ele se mostrou tão relevante. Um novo tipo de combustão se estabelece nesse conceito. Em um motor a pistão convencional, o ar e o combustível se misturam e o pistão se desloca para cima para comprimir a carga. Já o motor Wankel utiliza um rotor triangular que gira dentro de uma carcaça para executar a mesma função. O motor de disco de ondas rejeita completamente ambas as abordagens. Em seu lugar, utilizasse um disco plano giratório com diversos canais estreitos esculpidos em sua superfície, distribuídos a partir do centro como raios. À medida que o disco gira, esses canais se alinham com aberturas na carcaça. Cada alinhamento permite a entrada de ar, a mistura com combustível ou a saída dos gases de exaustão. No entanto, o fenômeno mais importante ocorre dentro dos próprios canais. Quando o ar fresco entra em uma dessas passagens, o fluxo repentino gera uma onda de pressão. Conforme o canal continua girando, essa onda se reflete na extremidade fechada e encontra o gás que ainda está entrando. Essa reflexão cria um efeito natural de compressão. Diferentemente do movimento lento de um pistão, esse processo é instantâneo e ocorre em microsegundos. O gás é comprimido pela própria onda de choque. Essa abordagem tem origem em uma tecnologia chamada rotor de ondas, um tipo de trocador de pressão estudado para aplicação em turbinas avançadas. Os engenheiros identificaram que ondas de pressão conseguem realizar o trabalho de compressão de forma muito mais rápida do que mecanismos móveis. Essa constatação deu origem ao conceito do motor de disco de ondas. O combustível é injetado no ar rapidamente comprimido, e a combustão tem início quase imediato. Em seguida, o gás queimado é expelido por uma porta de exaustão que se abre conforme o disco continua sua rotação. Cada canal dispara várias vezes por segundo, com dezenas de canais distribuídos ao redor do disco. O motor gera um fluxo contínuo de potência. O funcionamento se assemelha menos a um motor mecânico tradicional e mais a um tambor rítmico de explosões controladas, guiadas pelas leis da física em vez de engrenagens e componentes metálicos. Surge, assim, a ciência por trás das ondas. Ondas de pressão são extremamente poderosas, mas também exigentes. Pequenas variações de tempo podem comprometer todo o ciclo. Se o disco girar lentamente demais, a onda pode colapsar antes do esperado. Se girar rápido demais, a onda pode não se formar corretamente. A equipe da Michigan State University, liderada pelo Dr. Norbert Miller, dedicou anos ao estudo e modelagem dessas relações. Foi necessário calcular com precisão o comprimento e o formato de cada canal, além de sincronizar a velocidade do disco com o tempo natural das ondas de pressão. Também foi essencial projetar uma sequência de aberturas que permitisse a entrada de ar no momento adequado, a ignição do combustível no ponto exato e a saída dos gases de exaustão sem interferir na formação da próxima onda. Outro desafio foi evitar o refluxo, que ocorre quando uma onda de pressão retorna na direção oposta e empurra gases queimados de volta para a admissão, comprometendo todo o ciclo. Após inúmeras simulações e experimentos, foram identificados padrões que permitiram a formação das ondas de choque e a compressão do gás de entrada com precisão notável. Quando o sistema passou a funcionar corretamente, os resultados chamaram atenção. O motor atingiu altos níveis de compressão sem pistões, sem válvulas e sem virabrequim. Como a compressão ocorria de forma extremamente rápida, quase não havia perda de calor para as paredes do motor. A perda de calor é um dos principais fatores que reduzem a eficiência dos motores convencionais, já que compressões lentas permitem maior dissipação térmica. A compressão rápida retém o calor e o direciona para a combustão. Por esse motivo, os protótipos do Wave Engine alcançaram níveis de eficiência térmica próximos a 60%. Esse índice é expressivo, quase o dobro da eficiência de muitos motores a gasolina utilizados atualmente, além de rivalizar com sistemas de células de combustível. Tudo isso foi obtido com um número mínimo de peças móveis.
Esse desempenho demonstrou que a dinâmica dos gases poderia substituir alguns dos mecanismos mais complexos do projeto de motores. O conceito desafiou a noção de que pistões são indispensáveis e mostrou que a combustão pode ocorrer de forma mais limpa, rápida e elegante. Por isso, esse motor apresentou potencial para transformar completamente o setor. Além de eficiente, o motor de disco de ondas também se destacou por ser compacto. Um protótipo desenvolvido para veículos híbridos possuía cerca de 20% do tamanho e do peso de um motor a pistão equivalente. Tratava-se de um conjunto menor que uma maleta, com poucos quilos, mas potente o suficiente para alimentar um gerador em um sistema de tração elétrica. Isso era relevante porque o motor foi concebido como um extensor de alcance. Em vez de acionar diretamente as rodas, ele operaria a uma rotação constante para gerar eletricidade. Motores pequenos costumam apresentar baixo desempenho em carga parcial, consumindo combustível de forma ineficiente quando demandam pouca potência. O motor de disco de ondas eliminava essa limitação, pois podia operar continuamente em seu ponto de maior eficiência, resultando em uma operação mais limpa. Algumas estimativas indicaram que ele poderia reduzir as emissões de dióxido de carbono em até 90% quando comparado a um motor a gasolina convencional realizando a mesma função. O sistema de exaustão também trouxe possibilidades adicionais. Como os gases saem em pulsos, os engenheiros consideraram a integração de uma pequena turbina para capturar ainda mais energia dessas explosões. Essa configuração faria o motor se comportar quase como um híbrido entre um motor a pistão e um pequeno motor a jato. Além disso, o projeto demonstrou flexibilidade quanto ao combustível utilizado, podendo operar com gasolina, diesel, etanol ou hidrogênio. O hidrogênio se mostrou especialmente promissor, pois sua alta velocidade de queima se ajusta bem às ondas de pressão rápidas do sistema. Isso posicionou o motor como um forte candidato para futuros sistemas híbridos limpos ou para pequenos drones, nos quais peso e eficiência são mais importantes do que potência máxima. O conjunto reunia características raras: tamanho reduzido, simplicidade, alta eficiência e potência surpreendente para sua escala. Havia um potencial real de redefinir a forma como pequenos sistemas de geração de energia são concebidos para veículos e máquinas aéreas compactas. Apesar de todas essas vantagens, o motor de disco de ondas enfrentou desafios complexos. O principal deles foi a fabricação. Os canais internos do disco precisavam ser produzidos com precisão extrema. Qualquer desvio mínimo em um único canal poderia comprometer o comportamento das ondas de choque em relação às previsões teóricas. A usinagem dessas estruturas finas em larga escala se mostrava difícil e onerosa. O resfriamento também representava uma preocupação relevante. O disco operava em altas velocidades e lidava com explosões rápidas de calor. A carcaça precisava manter tolerâncias rigorosas mesmo diante das variações de temperatura, pois uma expansão excessiva poderia comprometer o alinhamento das portas. A lubrificação era outro desafio complexo. Sem pistões para distribuir o óleo, o motor exigia uma solução alternativa para manter rolamentos de vedações funcionando sob altas cargas. Todos esses desafios de engenharia acrescentaram camadas significativas de custo e complexidade ao projeto. Em paralelo, ocorreu uma mudança no cenário automotivo. No período em que esse motor estava em desenvolvimento, a indústria passou a direcionar seus esforços de forma intensa para veículos elétricos a bateria. O financiamento destinado a projetos de combustão não convencionais diminuiu consideravelmente, e as empresas se mostraram menos dispostas a apoiar motores novos e arriscados, mesmo aqueles com alta eficiência. Como consequência, o motor de disco de ondas nunca avançou além da fase de protótipo. O conceito foi validado e demonstrou funcionamento, mas não chegou a se tornar um produto comercial. Ele passou a integrar o grupo de ideias que tinham potencial revolucionário, mas surgiram em um momento em que a atenção do mercado estava voltada para outra direção. Ainda assim, o conceito permanece relevante, especialmente diante das discussões atuais sobre autonomia limitada e desafios relacionados ao carregamento de veículos elétricos. Trata-se de uma possibilidade futura, não de um capítulo encerrado. O motor de disco de ondas pode não estar presente nas estradas atualmente, mas a ideia que o sustenta continua viva. Ele permanece como um dos projetos mais promissores para a geração de energia compacta. Pequenos drones, geradores portáteis e sistemas híbridos poderiam se beneficiar de um motor extremamente compacto, eficiente, capaz de queimar combustíveis limpos e com pouquíssimas peças móveis. Versões alimentadas por hidrogênio poderiam se encaixar de forma consistente em um futuro de baixo carbono. À medida que a tecnologia de bateria se aproxima de seus limites para determinadas aplicações, motores desse tipo podem voltar a ganhar destaque.
O motor de disco de ondas demonstra que a combustão ainda oferece espaço para inovação e reforça que novas ideias podem surgir mesmo em áreas consideradas amplamente exploradas. O conceito também evidencia que a física pode substituir mecanismos complexos quando engenheiros estão dispostos a confiar nos princípios científicos. Independentemente de retornar ou não ao mercado, o disco de ondas permanece como um exemplo ousado do que ocorre quando suposições tradicionais são questionadas. É um projeto incomum, elegante e carregado de potencial, capaz de inspirar futuras gerações de sistemas híbridos de potência. Trata-se de um motor de disco de ondas, uma máquina fundamentada em ondas de pressão, geometria simples e sincronização precisa, em vez de pistões e válvulas. Ele poderia ter transformado o futuro dos motores híbridos e ainda pode fazê-lo caso o interesse por essa tecnologia seja retomado. A discussão em torno de seu valor, de seu momento histórico e de seu potencial segue aberta. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.